eu admiro muito, não porque sempre ele foi um pastor, uma referência para mim, mas principalmente pelo que Deus fala através dele. Amém? Ontem eu estive na igreja em Oizumi pregando no aniversário do nosso querido pastor Claudemir. Mandou um abraço para todos aí. Um abraço aí pro meu amigo bonitão, Renato. Agora o novo nome Renato é bonitão, porque ele tá bonito. Eu sempre falei que ele era bonitão, mas de óculos ele tá mais presença agora. Um abraço dele, Renato, para ti, com todo carinho, o amor que ele sabe que ele tem por ti. Ele falou assim, eu não vi o Renato aqui. Eu falei, Claudemir, é verdade. Ele mandou dizer isso para ti, que ele não te viu lá. Mas eu tive muitas boas referências desse homem de Deus ontem naquele lugar. Teve um evangelista que eu fiquei brincando com ele, eu até brinquei, eu digo, evangelista não se proste diante dele. Porque antes que ele falou dele, ele falou, irmão, eu conheci seu irmão, o pastor Cristiano. Aquele homem trouxe uma mensagem nessa igreja que mudou a minha vida. Eu falei assim, amém, irmão. Que seja assim. Ele falou assim, esse homem trouxe uma mensagem que impactou a minha vida. Eu quero ter a oportunidade de ouvi-lo mais. Ele falou isso, pastor Cristiano, de você. E eu falei assim, realmente, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Brincadeira, irmão. Eu falei, não, ele é um homem de Deus, eu o conheço. E todo mundo mandou eu trazer essa mensagem para você e lhe agradecer. Pela mensagem que você levou àquela igreja, por vidas que foram restauradas através da sua vida. E uma coisa que eles mais me pediram e falavam assim, fala para ele, que ele nunca mude. Que a essência dele seja sempre Cristo. Isso é uma alegria pra gente. Não só porque ele é meu irmão, não. É porque eu tenho ele como pastor. Amém? Isso é muito bom. Que a gente possa fazer isso a cada dia mais. Honrar esses homens de Deus que estão conosco. Hoje o pastor Danilo não pode estar aqui, né? Está doente, está com influência, foi influenciado pela família, influenciou a família inteira. Está todo mundo influenciado naquela casa. Mas, às vezes, a gente não valorizamos aquilo que nós temos de mais precioso que Deus nos deu. São nossos pastores. Com falha, com defeitos, como qualquer um de nós. Mas são homens de Deus. Homens que, onde vão, sempre que falam de nós, levam uma referência boa. Então, nessa manhã não vai ser diferente. Você crê nisso? Amém. Eu creio que a mesma unção que foi com ele naquele lugar, a mesma unção que ele ministrou lá, ainda continua na vida dele. Amém. E hoje nós seremos ministrados, amém? Hoje Deus vai ministrar sobre a minha e sobre a tua vida. Eu sempre brinco, eu falei para ele ainda há pouco, pastor, como é que está o teu coração? Ele falou bem, eu digo, porque se estiver vaidoso nessa manhã, com todo esse elogio que eu fiz agora para ele, já era, acabou com ele. Mas eu falo para ele, eu brinco, é uma verdade. Eu sempre fiz isso. E eu falo para vocês, façam isso. Honrem os líderes de vocês. Honrem. Honrem esses homens de Deus que Deus tem colocado na tua vida. Honra. Eu sempre fiz isso. As pessoas falavam que eu era muito formal quando eu me converti, logo porque eu chegava, ou diácono, fulano, presidente não sei do que, quarto carimbador, mas eu sempre honrei cada um. Eu fiz isso. Porque eu, sabe por quê, irmão? Que essa igreja falou, Deus profetizou sobre essa igreja, que nessa igreja levantaria, é uma igreja que levantaria líderes. Então a gente pode honrar hoje, porque amanhã nós seremos honrados. Amém? Então será nessa manhã, pastor, você será um instrumento de Deus para a nossa vida. Creia nisso. Você já é um instrumento, mas nessa manhã você vai ser aquele homem que vai não destravar muita coisa na nossa vida, mas Deus vai te usar para revelar coisas ocultas, a qual nós precisamos mudar. Glória a Deus. Amém? Você está com o coração preparado para isso? Amém. Fica de pé, rapidinho. Você está preparado com o teu coração mesmo aberto? Aleluia. Para receber essa palavra de Deus? Eu sei que Deus ele fala todas as línguas. Somente espanhol. A Bolívia fala espanhol, né, irmão? Thomas. Ele não fala espanhol, não. Se ele inventar alguma coisa aqui, é porque ele está querendo. Ele não fala espanhol. Mas Deus conhece o teu coração e o seu, Esmeralda. Amém? Esmeralda, né? Não precisa nem brilhar, já brilha naturalmente. Esmeralda. Valor inestimável para Deus. Amém? Então que nessa manhã, eu e você possamos estar com o coração aberto, porque Deus quer falar conosco. Deus quer ministrar no meu e no teu coração. Como está teu coração nessa manhã? Como está teu coração? Tá bem? Eu não sei nem o nome da mãe do Gui. Que miséria, você tem falta de educação. Qual é o seu nome? É Valquíria. Valquíria.
salmos, né? Esmeralda, valquíria, coisas brilhantes, valor. Não é, Gui? É verdade. Irmã, esse sou eu. Amém. Esse sou eu. Glória a Deus. Brincando. As pessoas dizem assim, que mais louco que eu foi Deus que me chamou para ser pastor. Eu acredito. Mais louco que eu sou ele para me chamar para ser pastor. Vai confundir vocês que são sábios, mas vai. Então que nessa manhã o nosso coração seja aberto. Antes de qualquer desse pastor pregar aqui, Deus vai ministrar o nosso coração. Mas uma coisa Deus falou comigo aqui, quando eu estava ali orando, a seu respeito, Valquíria. Deus falou assim, Lucas capítulo 2, no verso 49, a parte A do versículo. Eu quero que você leia isso. Jesus estava no tempo quando a sua mãe voltou e falou para ele, e Jesus respondeu. Ela falou, por que fizeste isso conosco? Porque o nosso coração ficou angustiado. Nós ficamos preocupados contigo, Jesus. E Jesus falou assim para ela assim, por que me procurais? A parte A do versículo. Então nessa manhã eu quero que você guarde isso no teu coração. Por que você veio procurar Jesus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Recebemos, Senhor. Eu sei, além de mim, só Deus sabe como está o teu coração. Verdade, Deus. Mas Ele quer ouvir de você. Por que tu me procuras Glória a Deus. nessa manhã? Amém? E Deus vai falar através desse homem. Estenda a sua mão, vamos orar por ele. Senhor amado e Pai querido, Pai, diante da tua igreja e diante da tua presença, está teu servo, pastor Cristiano. Senhor, tem sido instrumento de Deus para nossas vidas, tem sido instrumento de Deus usado por ti nessa nação. Então nós queremos, Senhor, que nessa manhã não seja diferente. Eu quero ser ministrado, a tua igreja quer ser ministrada nessa manhã. Para a glória do teu nome, Senhor, fala conosco, manifesta o teu poder, a tua graça. Eu não vou dizer e pedir para que tu uses ele que cure e liberta, não, Senhor, porque naturalmente a tua palavra vai curar, a tua palavra vai libertar e a tua palavra vai sarar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, prepara o nosso coração, porque no coração dele já está a tua palavra. Agora no meu coração precisa estar numa terra fértil para recebê-la. Senhor, prepara a terra dos nossos corações nessa manhã. Que cada um de nós, Senhor, possamos aqui estar com o coração aberto e voltado para Ti, para receber a Tua palavra, para que ela possa vir e dar bom fruto em nossos corações. Para a glória do Teu nome, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai. Amém. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Falei que enganaram as crianças. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Pode tomar teu assento por um instante. É maravilhoso seguir a Jesus. Eu quero te dizer algo, sabe, querido? Quando alguém ligar para você, um irmão, um amigo, perguntar, e aí, meu irmão, como é que tá? E se essa pessoa mencionar a seguinte palavra, você no teu íntimo repreende essa palavra. Se algum irmão ligar para você, e aí, irmão, como é que vai a luta? Você repreende. E no mesmo tempo você declara assim, irmão, luta não, com Jesus é vitória. Amém? Já viu que nós erramos muitas vezes? Vamos falar, e aí, irmão, como é que vai a luta? Nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com essa crença. Porque com Jesus nós podemos todas as coisas. Amém. Amém? Então é só uma fase. É só um momento que nós estamos passando. Mas como é que vai a luta? Vai a tribulação? Está uma bênção. Porque com Jesus nós podemos todas as coisas. Amém, queridos? E eu amo servir esse Senhor. E antes de eu trazer a mensagem aqui, eu gostaria de louvar ao meu Deus, ao teu Deus, ao meu Pai e ao teu Pai. Amém. Diga assim, Pai, eu quero te louvar. Pai, eu quero te louvar. Então pedir para você fechar os teus olhos por um instante, nós vamos louvar. O irmão Roberto vai louvar. Aleluia. Céus abertos, eu posso escutar o som celestial. Preste atenção na letra desse unindo as vozes, um povo que deseja te adorar.
te adora e todos gritam que tu és santo. A terra canta, o céu te adora e todos gritam que tu és santo. Oh, 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 os céus abertos, creia, eu posso escutar o som celestial, unindo as vozes de um povo que deseja te adorar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, venha se mover neste lugar. O Pai feliz está ao ver a tua igreja adorar. Se escuta, a terra canta, o céu te adora e todos gritam que tu és santo. A terra canta, o céu te adora e todos gritam que tu és santo. Juntos vamos te adorar e mais só nós proclamar: Santo, Santo. E juntos vamos te adorar e mais só nós proclamar: Santo, Santo. A terra canta, o céu te adora e todos gritam que tu és santo. Vamos dizer assim: a terra canta, o céu te adora e todos gritam que tu és santo. Aleluia. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor. Nós aqui, teus filhos, cantamos a ti, Senhor. E sabemos que diante do teu trono, Senhor, está o nosso Senhor sentado à tua direita. E ao redor do trono, Senhor, estão anjos clamando, Senhor, pela eternidade, que tu és santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Nós declaramos que tu és, Senhor, santo, 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 santo. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Aplauda mais uma vez, bem forte, Senhor. Obrigado, Chico. Pode tomar tua sede. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei você, mas a atmosfera, ela está propícia para que a semente encontre lugar no teu coração. Aleluia. Há uma presença do Senhor manifesta nesse lugar tão forte, querido. Tão forte. Eu tenho certeza que a presença de Deus, ela está dentro de nós, mas quando ela se manifesta, quando a presença está manifesta, é porque Deus tem um propósito. E eu creio que o propósito, Deus hoje quer, assim como o pastor Luciano falou, destravar algo que esteja travado em você, em mim, nos filhos de Deus, no povo de Deus. Amém, queridos? Então eu pedi para você, por gentileza, eu acho que ficou um pouquinho alto aqui só o retorno. O Evangelho de João, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14. E vamos ouvir algo da parte do Senhor nessa manhã. Amém?
Pastor Danilo, pastor Luciano já falou, ele está com influenza, pastor Aquino, não puderam estar aqui conosco e muitos irmãos também que estão enfermos. Mas nós estamos aqui, eu tenho certeza que também eles vão poder acompanhar a mensagem depois, ou que estejam acompanhando agora, amém? Todos acharam? João, capítulo 14. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 8, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos o caminho, para onde vais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós tivesseis me conhecido, também conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Amém, queridos? Amém. Vamos meditar um pouco sobre isso, algo que o Senhor falou muito forte ao meu coração, não ontem, hoje, mas esses dias, na questão de conhecermos, não um Deus somente. Porque eu tenho aprendido uma coisa, sabe, querido, que muito dos filhos de Deus, porque são filhos de Deus, apenas não têm vivido como filhos de Deus e não têm honrado o Pai como Pai. Mas nós somos filhos de Deus. Mas o que tem acontecido com muitos de nós? É que nós temos vivido somente para adorarmos um Deus. E quando nós adoramos um Deus, nós automaticamente a nossa consciência, nosso entendimento já aponta para um Deus que é protetor, um Deus provedor e, sabe, nos esquecemos das demais virtudes que há nesse Deus. Esse Deus, ele não é somente Deus. Esse Deus, ele não é somente Senhor. Esse Deus, ele é Pai. Eu tenho visto que a igreja tem cometido um grande equívoco, um grande erro, porque tem buscado a Deus por aquilo que Ele pode dar e tem perdido aquilo que Ele é. Porque nós corremos esse risco. As pessoas correm esse risco de buscar a Deus por aquilo que Ele dá, mas perdem aquilo que Ele é. Ele é Pai. E esse texto é um dos textos que mais explica com mais clareza, traz mais luz ao nosso entendimento, quando o Senhor Jesus, que é Deus, o Filho do Pai, veio apresentar o Pai para o povo. Por isso que ele diz aos discípulos: olha, quem me ver a mim, vê o Pai. Então Filipe não está entendendo. Os discípulos não estavam entendendo a linhagem de pensamento de Jesus. Eles não estavam entendendo a exposição de Jesus. E no meio dessa explicação tão clara, tão objetiva, tão direcionada, Filipe se levanta e diz: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Sabe o que eu entendo, primeira coisa aqui, uma aplicação para a nossa vida? É que todo filho tem a carência de um pai. Filipe estava entendendo que Jesus estava falando do Pai. E ele diz: Jesus, então fala o seguinte, mostra-nos o Pai, o resto tudo deixa para o lado. Só isso nos basta. E Jesus vira para ele e diz: Filipe, preste atenção aqui. Tu quer conhecer o Pai? Olha para mim, Filipe. Aleluia. Porque quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então a primeira aplicação para nós, querido, que todo filho, ele só é pleno, ele só é completo, se ele tiver a paternidade, se ele tiver a consciência de filho verdadeiramente. Por isso que Filipe comete o erro de não entender a explicação de Jesus, mas ele é assertivo na sua pergunta, no seu pedido. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então eu e você precisamos conhecer o Pai verdadeiramente. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso nós podemos entender de forma muito clara. No nosso mundo, no mundo humano, no mundo natural, no mundo que nós convivemos. Filhos que foram criados sem a presença do Pai.
Você vê que quando uma presença paterna, alguém que tem consciência, agora eu vou falar aqui bem de forma objetiva, o pai que tem consciência que é pai e responsabilidade. Porque muitos pais hoje em dia não entenderam que são pais. Por conta do pecado, por conta de uma criação. São vários fatores que levam a pessoa a não desenvolver a responsabilidade de pai. Mas quando eu me refiro a pai, nós observamos claramente, isso é um fato, isso não pode ser contraditado. Um lar onde uma menina ou um menino, uma criança, né, uma menina ou um menino cresce, sem a presença do pai, essa criança vai desenvolver, vai crescendo, não que ela não esteja sendo suprida pelo amor da mãe, pelo carinho da mãe, pelo afeto da mãe, tudo isso é muito importante. Mas essa criança lá dentro dela, ela vai crescendo sentindo uma necessidade de um pai, da presença de um pai. E Cristo veio a este mundo como primogênito dentre muitos irmãos. E Ele é o primogênito de nós hoje, os filhos. Nós somos filhos de Deus. Então se eu e você não trabalharmos para desenvolver essa consciência de filho para com o pai e pai para com o filho, a nossa vida cristã nessa terra, ela vai crescer também, vai desenvolver de forma desestruturada. Uma hora ela vai cair, uma hora ela vai declinar, ela não avança, porque família, hoje nós somos família de Deus, e na família natural, uma criança mesmo crescendo debaixo dos princípios e dos valores de Deus, muitas vezes pelo pecado que está em nós, muitas crianças, muitos jovens debandam, é verdade. Da mesma forma nós temos um pai, temos. Mas se nós também não atentarmos àquilo que o pai orienta, né, nós também cresceremos e vamos debandar. Então é muito. Nessa introdução aqui eu gostaria de que você me desse toda a tua atenção. Porque eu estou convicto que Deus nessa manhã vai destravar algo dentro de você. Aleluia. Vai destravar algo que você já ouviu. Mas como eu falei, a presença manifesta de Deus, ela vem com um propósito. E será destravado e você vai ver a tua posição. Tu vai entender a tua posição de filho e de pai. Mas que você também terá direitos como filho. Porque você é co-herdeiro com Cristo. Herdeiro de tudo aquilo que Deus tem, que Deus é. Mas eu quero te alertar também que você tem responsabilidades. E é isso que nós vamos falar nesta manhã. Amém, queridos? Então aqui nesse texto fica muito claro que Jesus veio apresentar o Pai. Eu não sei se você já se atentou, mas do capítulo 14 ao capítulo 17, Jesus, o nome Pai na boca dele é muito doce. Só nesse capítulo 14 aqui, o termo Pai é usado 23 vezes. Primeiro ele introduz e diz, eu vou, não se turbe o vosso coração, eu vou preparar lugar, porque na casa do meu Pai é muita morada. Então você vai do versículo 13 em diante, você vai ver, do versículo 12 em diante, você vê que Jesus, ele menciona esse nome Pai 23 vezes só nesse capítulo. Depois você vai para o capítulo 15, Jesus vai falar novamente. No 17 tem a oração que nós chamamos de oração sacerdotal. E ali Jesus também vai orar Pai. Aí ele já vai direcionar ele como um filho nessa terra, orando a um Pai. Em favor de quem? De mim e de você. Então, o papel de Jesus Cristo veio a este mundo para pagar uma dívida, para quebrar uma parede de separação que havia entre nós para com Deus. Mas ele veio apresentar não este Deus somente, não este Senhor somente, mas ele veio apresentar um Pai. E qual é o pai que não ama o filho? Mas nessa manhã eu quero que eu e você entendamos que nós precisamos honrar este Pai. Aleluia. Você vê o profeta Malaquias falando logo no capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer assim, olha, se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou Senhor, cadê a minha honra para comigo? Vocês são meus filhos, então me honrem. Nós precisamos honrar o nosso Pai. Amém, queridos? Então, se nós não entendermos isso, se nós não entendermos que Deus é Pai, que nós somos filhos, que devemos viver nesse relacionamento, não arde como um Deus. Eu tenho me policiado, apesar de que eu sei que Deus é a forma mais, que chegou mais perto do que Ele é. O Deus Todo-Poderoso.
Mas eu tenho me policiado para não falar mais com Ele como Deus. Ele detém todo o poder nos céus e na terra, dele a terra e toda essa plenitude. Ele detém todo o governo, porque Ele é Deus de fato. Aleluia. Mas quando Ele se apresenta a Moisés para resgatar o povo de Israel, e Moisés pergunta, mas aí, eu vou falar lá para Faraó, quem me mandou? Ele diz, diz que o eu sou te mandou. Ele não diz, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu quero que me adore, porque eu sou o Deus que governa. Não, eu sou o que sou, ele não precisa falar mais nada, Ele é Deus. Ele é. Mas Ele quer que eu e você, que fomos resgatados por Cristo Jesus, o chamemos de Pai. Um Pai que é amoroso. Aleluia. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Sem a qual, nunca você vai ser o que Deus te criou para ser. Sem nunca você será o que Deus te criou para ser. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus vai ao batismo, e João Batista vai o batizar. Depois do batismo diz assim que ouviu uma voz do céu que lhe dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então ali Jesus foi alguém que realmente viveu como filho, que deu prazer, satisfação ao Pai, a ponto de quando ele foi batizado, o Espírito foi derramado sobre ele, ouviu-se uma voz do céu e disse, esse é o meu filho amado. Agora aqui no mesmo João, vai lá em João 1. Há algo interessante aqui também. Eu tenho aprendido a amar a Jesus cada dia mais. Aleluia. Nós temos que aprender a amá-lo a cada dia mais. João 1,34. No 29 diante, vamos ler, diz assim, olha, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é este a favor de quem eu disse, após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Mas, a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com água. Aí João dá testemunho dele. E quando chega lá no versículo 34, diz assim, João vai dar um testemunho. Olha o que João vai declarar, olha. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Queridos, Jesus, ele veio 100% homem. Jesus foi 100% Deus nessa terra. E essas declarações não é porque ele é 100% Deus. Ele é um filho que se fez filho de Deus. Ele foi um homem que verdadeiramente viveu como um filho de Deus. E aqui quem o testifica é um homem que tinha comunhão com Deus. Um homem que viu e declarou, eu declaro, verdadeiramente, ele é filho de Deus. Uma pergunta, será que as pessoas ao nosso redor, elas têm testificado que nós somos filhos de Deus? Qual é a manifestação que nós temos lá fora? As pessoas podem falar como João Batista, eu testifico que Thomas é filho de Deus, que Esmeralda é filho de Deus, que Renato é filho de Deus, que enfim, que todos são filhos de Deus. Antes de Jesus ouvir esta palavra, eis aí meu filho amado em quem me comprazo, ele não tinha feito nenhum milagre. Ele apenas viveu como filho de Deus. Ele viveu como alguém que entendeu a sua posição e desenvolveu uma missão. Cumpriu um propósito. Eu e você precisamos entender que nós somos filhos e filhas de Deus. E que nós temos uma responsabilidade de apresentar Deus para o mundo. De apresentar o Pai para o mundo. O mundo, disse Jesus, só conhecerá que Ele foi enviado pelo Pai para morrer por nós quando nós tivéssemos amor um pelos outros. Quando nós nos parecêssemos muito com Ele. Então essa pergunta eu faço. Será que lá na escola onde você está, as pessoas têm percebido algo diferente em você? Lá no trabalho onde você está, lá no teu local de trabalho, as pessoas têm observado uma pessoa diferente? Será que lá a luz tem resplandecido? Ou as trevas estão prevalecendo? Qual é a minha tua conduta lá fora?
Um filho não basta somente vir aos cultos, ser assíduo aos cultos, receber a palavra, receber luz no entendimento, mas viver de forma desordenada lá fora. Porque eu e você não vamos anunciar o Pai ao mundo por aquilo que temos conhecimento, mas por aquilo que fazemos. Então eu tenho aprendido uma coisa, que nós só vamos declarar que conhecemos o Pai, não é pelo tanto de informação, de conhecimento que temos na mente, mas nós vamos apresentar o Pai pela prática da nossa vida diária. Aleluia. É isso que expressa um filho de Deus. Não é o tanto de conhecimento que você tem. Ninguém pode declarar eu conheço Deus pelo conhecimento, intelecto, nada. Você conhece a Deus pelo grau de obediência que você obedece o Pai. Aleluia. Ninguém, olha o que João diz, querido. 1 de João 2, 3, ele diz assim, olha. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. 1 de João 2, 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Querido, eu e você temos que ser igual Paulo. Aleluia. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 1, ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Filipenses 3,17, ele diz assim, olha, sede meus imitadores e observai os que estão no meio de vós. Então é alguém que chegou a um nível de se parecer tanto com Cristo, que ele teve autoridade de dizer, imite a mim que vocês vão ser pessoas perfeitas. Pode me imitar, que você vai agradar ao coração do Pai. Pode, não tem erro. Eu não oscilo. Mas qual tem sido a conduta dos filhos de Deus hoje? Dos filhos desse Pai amoroso? É totalmente, não condiz com aquilo que declaram. Paulo escreve a carta a Tito 1,16, ele diz assim, olha, que no tocante a Deus professam conhecê-lo, no entanto o negam por suas obras. Isso é muito forte, querida. Com a boca professam que conhecem a Deus, mas a Bíblia me declara que quem conhece a Deus obedece os mandamentos de Deus. Eu não posso declarar que conheço a Deus pelo nível de informação que eu tenho na mente. Eu só vou declarar a Cristo pelo grau de obediência que eu tenho à palavra de Deus. Aleluia. Então saiba, querido, que o lugar de eu e você manifestarmos a presença do Pai, declararmos para todo aquele que estão à nossa volta que nós somos filhos de um Pai amoroso, é pelo grau de obediência que você obedece a palavra dele. Não existe outra forma. Eu sei que o Pai nessa manhã está nos incomodando. Sabe por que o Pai está nos incomodando? É porque Ele nos ama. Muitos aqui têm orado, muitos aqui têm lido a palavra. Está agradando o Pai? Isso está. Mas o Pai está falando que não adianta você falar que o ama e o negar com tuas obras. Não adianta você professar que o ama e negar com tuas obras. Nós amamos a Deus. Então, já aqui para uma aplicação simples, eu vou falar do que eu já vivi. Às vezes eu achava, Jesus, eu não te amo porque eu não choro. Jesus, eu não te amo porque eu não sinto esse coisa. Certa feita o Espírito falou no meu coração, olha, quem me ama é o que está escrito, é aquele que me obedece. Então eu larguei mão disso. Mas nessa obediência, às vezes eu estou tão inundado pela presença de Deus. Eu choro como criança, mas porque eu entendi o que está escrito. Porque um filho, ele tem que viver, não pelo que a emoção aponta, mas pela verdade da palavra. Aleluia. O filho não tem que viver pelo que os sentimentos indicam, mas pelo que a palavra diz. Tu és meu filho amado, e eu me comprar se tu me obedecer. Aleluia. Ah, mas nós estamos na graça. Não há mais necessidade desse nível de obediência, nesse nível de julgo. Querido, a graça
A graça, preste atenção nisso. A graça ela não põe julgo. Ela só apenas traz luz ao teu entendimento para viver o que nunca mudou. Aleluia. Ela nunca mudou. Ela nunca mudou. E eu e você podemos viver como filhos do Pai nessa terra. Porque você não está só. Ele colocou dentro de mim e de você o seu Espírito. Aleluia. Que clama, Abba, Pai. Glória a Deus. Que clama, Abba, Pai. João 8. Jesus vai dizer no versículo 16, olha, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia, Jesus. E ele vai dizer algo assim, olha, que está fazendo um paralelo com a lei. Vós não recebeste espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. E Abba, Pai é paizinho, é um pai de amor, é um pai que te ama. Mas para você desenvolver essa vida de filho na terra, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? João vai dizer, nós conhecemos que o filho é aquele que obedece. E eu quero te dizer que só com o teu intelecto, só com a tua vontade, você jamais vai obedecer isso aqui. Mas eu quero te dizer, o que está lá aqui mesmo em Romanos 8. 16 ele vai dizer assim, olha aqui que diz, olha, mas o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Aleluia! Está vendo uma oportunidade, glória a Deus. 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Esse Espírito que Deus colocou dentro de você e de mim, o Espírito humano. O Espírito humano, preste muita atenção nisso aqui, que isso é muito importante para destravar algo em nós. Vamos recorrer ao texto de 1 Coríntios 2, para nós entendermos aqui. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. 1 Coríntios capítulo 2. Você precisa entender isso aqui. Aleluia! Olha o que Paulo vai escrever. Do 9 em diante diz assim, 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Deus me ama, Deus te ama. Glória a Deus. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que ele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Ó, você tem o Espírito, e ele está dentro de ti. Só que esse Espírito ele precisa estar em perfeita harmonia com o Espírito Santo. E o Espírito de Deus fala ao teu Espírito que você é filho de Deus. De modo que quando você consegue fazer isso, você vai conseguir cumprir o que a tua mente natural não consegue. É obedecer a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus ela é loucura pelo padrão humano. Ela é loucura, você cresce entendendo pela racionalidade que ela é loucura. Por exemplo, quem te bater numa face da outra, isso é loucura. Se alguém te rouba, levar a capa, deixa, né? Deixa levar também teu sapato, tua cidade, tudo que tu quiser. Isso é Cristiano capítulo 1. Essa tradução é minha. Deixa levar tudo. Isso é loucura. Orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldiçoam. Mas irmão, nem quem está nos abençoando não temos a capacidade de ser grato e orar. Eu vou orar pelo miserável que está me amaldiçoando. Isso sabe, isso não tem lógica. Então isso é loucura pela mente humana, porque está corrompida. Mas pela direção e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu e você podemos viver isso. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz no versículo de número 14, diz assim, olha, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga. Esse julgo não é de julgar, não. Porque muitas vezes a pessoa, eu sou espiritual, tu não tem o direito de me julgar, de me apontar, não. É discerne bem todas as coisas. Amém? Porém, um homem espiritual julga bem todas as coisas e ele mesmo não é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo, o Espírito Santo. Então, eu e você, Romanos 8,6 diz assim, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, esse Espírito tem, não a obrigação, mas o prazer de me ajudar e te ajudar a cumprir a palavra de Deus, para que você se torne um filho verdadeiro, porque filho só é aquele que obedece, é aquele que manifesta através do grau de obediência pela palavra de Deus. E nesse mesmo capítulo que nós lemos, 14, Jesus vai dizer que vai enviar o Espírito Santo, e quando ele enviasse o Espírito Santo, ele ia guiar sobre toda a verdade, ele ia fazer lembrar de toda a verdade. Glória a Deus. Aleluia. É só o Espírito que habita em nós, que pode nos levar a um lugar, a um nível, a posição de obedecermos o Pai. Sem o Espírito Santo, sem o doce Espírito, eu e você não conseguimos nada. Ele está dentro de você, mas agora eu pergunto, será que ele não está apagado? Será que ele não está dormindo? Para você, porque ele é Deus, ele não dorme, mas no sentido figurado. Será que eu e você temos cultivado esse relacionamento com o Espírito Santo? Porque só Ele vai te capacitar a ser parecido com Cristo. Eu quero dizer algo aqui. Tem pessoas que têm clamado e dizem, Deus me usa. Você tem pedido para Deus te usar. Mas peça para que você seja amado pelo Pai. Aleluia. A ponto de a tua consciência, o teu espírito identificar, eu sou amado. Aleluia. Porque nós temos pedido para Deus nos usar somente por um desencargo muitas vezes de consciência. Outros por não entender o princípio da humildade, querem lugar de destaque. Então Deus me usa. Você tem pedido isso. Mas Deus, Ele não quer somente te usar. Ele quer que você se pareça com Ele. Aleluia. Glória a Deus. E querido, eu entendi uma coisa, que Deus não usa grandes homens como eu te isso aqui. Deus não usa, não estou dizendo que Ele não vai usar uma pessoa inteligente. Claro que Ele usa. Paulo foi o maior exemplo de humano. Mas Deus não está à procura dessas pessoas. Deus está à procura de um coração. Se esse coração dessa pessoa intelectual, dessa pessoa eloquente é dele, Deus usa, claro. Mas eu tenho descoberto uma coisa, estou descobrindo uma coisa, que Deus não está à procura. Deus não usa esses homens, Deus usa aquelas pessoas que se parecem mais com Cristo. Glória a Deus. O Pai quer te usar e vai te usar como um luzeiro neste mundo, à medida que você vai se parecendo mais com Cristo. Aleluia, Jesus. Lembra quando as pessoas tinham sede, eram sedentos e se aproximavam de Jesus para ouvir? E eles declaram, a palavra dele é com autoridade, ou seja, o que ele diz coincide com aquilo que ele está vivendo, com aquilo que ele está mostrando. Lembra lá em Mateus 23, 1 e 2, que Jesus vai declarar algo muito sério? Será que eu e você não estamos nesse contexto? Ele se dirige aos escribas e fariseus e diz, olha, na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e fariseus. Ele vai dizer para os discípulos, olha, fazei guardar tudo o que ele vos disserem, porém não imitei as suas obras, porque eles dizem e não fazem, e atam fardos pesados nos ombros dos homens, que nem com o dedo querem movê-lo. Então isso é muito sério, querido. Uma outra pergunta, será que eu e você não estamos no lugar de sermos zelosos por Deus e não filhos de Deus? Pare para pensar, será que eu sou zeloso pela obra de Deus? Ou eu amo a Deus? Deus não precisa que ninguém seja zeloso por Ele, pela obra dEle. O zelo só tem efeito para Deus quando o teu coração é dEle. Aleluia. O zelo só tem efeito para Deus quando você verdadeiramente desenvolve o caráter de um filho. Aí o zelo tem efeito, porque você vai fazer com amor. Porque tudo que a igreja, e eu não me refiro a essa igreja, a igreja do Senhor, tem gastado tempo para desenvolver o trabalho para Deus. Deus não quer isso. Deus quer desenvolver uma intimidade. Aleluia.
O propósito dele é te fazer parecido com ele, para que o mundo conheça ele através de ti, de mim. É assim que o Pai quer nos usar. E é assim que ele vai nos usar. Vamos recorrer a um texto de Romanos. O apóstolo escreve essa carta, Romanos 10. Ele vai dizer algo muito sério dos judeus. Ele vai dizer assim: olha, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles é para que eles sejam salvos. Porque Paulo está dizendo, olha, eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento, porque eles rejeitaram a justiça de Deus e estabeleceram a sua própria. Ou seja, eles não aceitaram de Cristo. Eram pessoas zelosas por Deus, pela obra de Deus, mas era sem entendimento. Então Deus não quer que você seja uma pessoa zelosa. Deus quer que você seja uma luz. O Pai te chamou para ser luz. Amém, Jesus. E não para ser trevas. O Pai me chamou para isso. Quando eu falo Deus te chamou, eu estou nesse contexto. Aleluia. Isso é muito perigoso. E agora, querido, você entendendo isso, que se você for guiado pelo Espírito de Deus, verdadeiramente você será filho de Deus. E que esse Espírito, por bondade dele, por prazer dele, vai falar ao teu espírito, testificar no teu espírito que você é filho de Deus, a ponto de revelar a você que você não está mais debaixo não está mais governado pelo espírito de escravidão, fazendo algo por obrigação, por medo, mas você já recebeu o espírito de adoção, pela qual você tem o privilégio de clamar: Paizinho, Abba Pai. Aleluia. Agora, por que, querido? Olha aqui. Preste muita atenção nisso. Por que muitos aqui nesse lugar acordam um dia pela emoção: ai, eu sou filho de Deus, eu me sinto amado. Amanhã está totalmente ao contrário. Sabe por quê? É justamente nesse versículo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, esse testificar do Espírito Santo de Deus no teu espírito não é algo que você está vivendo a vida de qualquer jeito e ele está ali testificando. Não. Há uma necessidade de falar de fazer o que nós temos falado nesses dias. O que eu preguei esses dias ontem, trouxe de novo esse assunto. O momento de nós termos relação com o Espírito Santo. Aleluia. Relacionamento. E isso só é possível por meio da oração. Aleluia. Glória a Deus. A palavra está aqui. Ela nunca mudou, nunca vai mudar. Agora, querido, você só vai poder desenvolver e ter a plena consciência que você é filho quando você cultivar uma relação com o Espírito Santo, em oração, falando com Ele em todo lugar que você estiver, falando com Ele lá no trabalho, falando com Ele ao acordar, ao dormir, o dia todo, conversando com Ele. Aleluia. E eu quero te dizer que o Pai não está interessado na tua postura, como você ora. Você pode orar deitado na cama, você pode orar. Agora, se você tem uma pessoa sonolenta, eu te aconselho a andar. Quer ver, tá com sono, vai ajoelhar, vai dormir, na verdade, tá na cama, eu já tô aqui. Esse dia eu conversando com o Pablo, com o irmão, ele falou assim, e o filho dele perguntou: pai, quando é que eu digo amém quando eu acordo? Então não existe lugar, não existe postura. A reverência que Deus quer não é essa, querido. Se o teu coração te inclina a isso, faça isso. Mas a reverência é aqui, olha. Você está direcionando o teu pai com respeito, com reverência, com temor. Essa é a reverência. Então ore em qualquer lugar, em todo tempo. E quando você alinhar, porque a oração, ela te alinha com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas como eu disse agora, para nós é absurdo. Mas ela é boa, querido. Mas só o Espírito pode testificar que ela é boa quando alguém te bater na cara. E você segurar por obediência, você vai ver que é tão bom, prazeroso aguentar aquilo. O pastor Luciano está aqui uma vez, o irmão cuspiu em mim, assim, ele ainda não era muito convertido. Ele saiu do lado. Ele falou: quem disse miserável? E ele queria socar o cara.
E não foi uma, foram várias vezes, eu não era muito crente. Mas ali eu estava mergulhado na graça de Deus. Não porque eu sou bom, era porque Deus derramou a graça dele. Aleluia. Era porque o caminho estava sendo preparado antes. Você quer agir pelo Espírito em situações difíceis, por exemplo, alguém te fecha no sinal, você quer ter domínio próprio? Não vai ter! Se você não estiver cultivando uma oração constante, uma relação com o Espírito Santo. Você quer resistir a uma tentação? Na frente do computador, na rua, no shopping, na escola, onde for. Já viu aquela mulher tentadora pro homem, aquele homem? Irmão, não dá para resistir porque a carne não aguenta esse negócio. Mas quer resistir, quer guardar a palavra de Deus, mas se não tem uma afinidade com o Espírito Santo. Mas agora quando você está tão alinhado em oração com Ele, as tentações vêm, você está firme. As pessoas te batem no rosto, cospem no teu peito, te roubam, te decepcionam, te magoam, te ferem, te insultam, te caluniam, e você está firme porque o Espírito testifica: filho, a minha vontade é boa, cala-te. Quem tem o poder de fazer algo por você sou eu, então cala-te. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. A mim pertence o revide, diz o Senhor. Então você precisa alinhar. Aleluia. E ontem, querido, eu estava falando, a igreja ela precisa de tudo. Mestre, temos mestre aqui, bons mestres aqui para ensinar. E eu digo que não sou eu. Temos pessoas que têm dons aqui, que têm ensinado a igreja. Tem pessoas aqui que têm fluído em dons. Mas eu venho falando com o Pai e tenho entendido algo que é o princípio. Ontem eu falei aqui com os irmãos em oração. Eu fico maravilhado, querido, de ver o Deus Todo-Poderoso que desceu a essa terra, se fez filho, viveu. Mas, sabe, a sabedoria humana quer mais do que está aqui simples. O Evangelho é tão simples, querido. Tão simples a ponto de nós pensarmos assim: mas será que isso é certo? Porque, como eu falei ontem, a igreja tem perdido tempo para fazer não aquilo que é certo, mas que dá certo. Só que o que dá certo hoje, ele só vai alcançar um público e vai suprir uma necessidade momentânea. Mas lá na frente ele vai precisar de outro certo para suprir aquele certo que não foi o suficiente. Mas quando nós voltamos no que é certo, fazemos o que é certo, as coisas se abrem, as coisas fluem como um leque, porque o que é certo foi estabelecido pelo Pai e dá certo. E o Evangelho é simples. Esse Deus escolhe homens, não muitos sábios, e é tão maravilhoso que o mais sábio de todos ele deixou para escolher depois que ele foi. Só para mostrar que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só para mostrar que a sabedoria dele é infinita diante da sabedoria dos homens. Ele escolheu o cobrador de impostos, ele escolheu pescadores, para que o poder fosse aperfeiçoado na vida deles, para que a glória fosse de Deus. Aleluia. Agora, qual era a chave desse povo, querido? Oração. Era a oração que movia esta igreja. A igreja primitiva fluiu nos dons espirituais, fluiu para cumprir o propósito de Deus, porque era uma igreja que vivia da palavra e orava. Aleluia. Quer ver um relato muito claro disso? Nós podemos ver em Atos 6, que houve murmuração, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração por parte dos helenistas, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na repartição do pão diário. Então houve aquela necessidade, então os apóstolos entenderam pelo Espírito e falaram: escolhei 7 homens cheios do Espírito Santo, da qual nós vamos designar para este trabalho. Escolheram homens cheios do Espírito Santo, dentre eles que se destacaram mais, Estevão e Filipe. E eles dizem: enquanto nós nos dedicaremos às orações e ao ministério da palavra. A base para a igreja que sustentou a igreja primitiva, que deu certo lá, e toda na história dos homens que fluíram em grandes avivamentos, a base foi palavra e oração. Porque só a palavra pode te trazer luz para a tua vida, para o teu entendimento. E essa luz ela vem pela aplicação do Espírito Santo. Sem ela não tem isso, é conversa fiada.
propósito do Pai é usar os filhos. Ele usou Jesus, o primogênito. Ele quer usá-los. Agora, esse nível de filho só será desenvolvido pelo Espírito Santo. Mas precisamos do quê? Da oração. Sabe um texto que me encanta, querido? Que você vai ver que a história dessa igreja começou em oração. Logo quando Jesus, vai assunto aos céus, diz que eles estão lá em Atos 1, diz que eles estão reunidos. E era o número das pessoas ali reunidas constituía um número de 120 pessoas. 120 pessoas estavam agregadas ali, orando, buscando. Em Atos 12 o Espírito Santo vem e os capacita, os enche. E lá em Atos 2:47, Pedro começa a explicar aquilo ali. E depois desta pregação de Pedro, diz que o número subiu para quase 3.000. E você vai lá para o capítulo 4, diz que depois que Pedro, da cura do coxo, que vai subindo para o templo, para a oração da hora nona, Pedro e João, e os sacerdotes chamam ele e vai pregar de novo. E diz que os que ouviram, aceitaram a palavra, subiu o número para quase 3.000. Mas o que eles estavam fazendo? Cresceu primeiro porque estavam orando. Subiu para quase 3.000 porque eles estavam orando no momento que o Espírito veio e os capacitou. Subiu para 5.000 porque Pedro e João estão subindo ao templo para orar. Aleluia. Eles não foram para qualquer coisa. Eles foram orar. Aleluia. Só pela oração você vai manifestar esse poder inexplicável do Espírito Santo. Pedro está lá em Atos 10, orando, quando ele recebe uma visão, um entendimento por outro homem que estava orando, Cornélio. Atos 10:1 diz que Cornélio era um homem temente a Deus e que de contínuo orava a Deus. E ele viu claramente descer um anjo e mandou ele a João, a Pedro, para quê? Para expor a palavra. E naquele momento que a palavra foi exposta, o Espírito veio e os encheu. Mas só que o texto diz que Pedro sobe ao eirado, ele está com fome, mas ele sobe. E ele vai fazer o que? Ele vai dormir? Não, ele vai orar. E quando ele está orando, ele viu o céu aberto, visão aberta. Quem aqui já teve essa experiência? Eu tive o privilégio uma vez de ter uma visão aberta. É maravilhoso, querido. Você está aqui de olho aberto, fazendo quando vem, pum! Eu já tive o privilégio de ter uma visão aberta. É maravilhoso. Tem aquela visão insônia, que você está sonhando, você está vendo tudo lá, e tem um sonho que tu está no meio, né? Então existe o sonho, a visão insônia e a visão aberta. Então João tem essa visão aberta, pum! Vai ver um lençol aberto. Ele está orando. Atos 9 também diz que Saulo está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias. Ele está orando, ele está falando com Deus. O Espírito só vai testificar a palavra. O Espírito só vai manifestar coisas grandes e ocultas se você estiver em oração. Aleluia. Então esse apagueis, quando Paulo escreve a Tessalônica, não apagueis o Espírito. Não é que você vai matar isso, jamais. Ele não vai fluir em você. Ele não vai fluir em mim. E é por meio da oração, querido. É essa oração que nos aproxima do Pai. É essa oração que nos alinha com o Espírito Santo, para que Ele possa cumprir em nós o que Deus quer fazer. Nós precisamos orar. Por isso que você dorme muitas vezes com a convicção que você é filho. No outro dia você acorda achando que não é. É porque o Espírito, lembre que isso fique gravado na tua mente, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas como ele vai testificar, você não dando atenção para ele, você somente vivendo a vida dissolutamente, você não ligando para ele, não, ele vai aplicar a palavra de Deus. E essa testificação você em oração. Então, querido, nós precisamos voltar ao que é certo. É palavra, é comunhão, é partir do pão e a oração. Aleluia. E quando nós temos clamado por salvação, por poder de Deus, eu quero te dizer uma coisa, que quanto mais nós nos achegamos ao Pai em oração, por essa comunhão maravilhosa do Espírito Santo, mais o poder de Deus vai se manifestar. E quanto mais o poder de Deus se manifestar, mais perseguição virão. Mais coisas
absurdas acontecerão, mas o processo é o mesmo, é a oração. Aí em Atos 4, para finalizar, Atos 4, versículo de número 29. Aleluia. O versículo de número 4, o versículo de número 5 diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciões e escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo perante eles, o arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Perguntaram aos apóstolos. E os apóstolos respondem: o poder é do Espírito Santo, o nome é de Jesus Cristo. Mas há uma perseguição. E lá no 29 ele diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. O Espírito vai ser derramado com poder, vai fluir na minha tua vida com poder quando nós orarmos, quando nós crermos verdadeiramente nesse princípio que para nós é ignorado. É oração, querido. É oração. Porque só você orando, você vai ser levado pelo Espírito a rasgar o teu coração para fazer a vontade do Pai, fazer a missão, as missões. Toda a história, Rua Azusa com William Seymour, eram pessoas negras, rejeitadas. William Seymour diz que na escola, nesse tempo ainda uma segregação racial, eles estudavam no corredor, irmão. Um homem que era cego, tinha um olho de vidro. Esse homem decidiu buscar a Deus. Ele começou a buscar a Deus em oração. E Deus trouxe um avivamento que nós conhecemos maravilhoso da Rua Azusa. William Tyndale. Todos esses homens foram pessoas que oraram. Charles Haddon Spurgeon. Pessoas que oravam. Pessoas que buscavam a presença de Deus. E nós queremos fazer a obra sem orar. Não dá certo. Guarda isso aqui. Oração é oxigênio. Ninguém vive sem oxigênio. Você precisa respirar, você precisa de oxigênio. E oração é oxigênio, é vida com Deus. É palavra, é jejum, é comunhão. É o partir do pão, essa comunhão maravilhosa que Deus vai agir. Eu quero finalizar aqui com uma história maravilhosa, os morávios. No ano de 1727 surgiu o movimento dos morávios. Quem foram os morávios? Foi um povo que orou por 100 anos. Irmão, 100 anos. Sem interromper, oração 24 horas. Oração ininterrupta. 100 anos, você tem noção do que é isso? E sabe que eu fico maravilhado que essas pessoas, elas oravam. Tinha pessoas que trabalhavam o ano todo, querido. Sabe para quê? Para voltar, como eu falei, que tem dons na igreja, tem ministério. Mas ontem me veio uma ilustração, igual um funil. Tudo isso vai sendo bênção. Vai abençoando o povo. Mas ele vai ficando fim. Lá no fim começa a cair só. Tudo resume a uma coisa: ao perdido, ao necessitado, ao pecador. Então toda obra, toda estrutura, todos os orçamentos, tudo que uma igreja estrutura, que eu falo, essa instituição, ela tem, é para alcançar o perdido. Amém. Então os moráveis, eles oravam, então eles trabalhavam o ano todo para investir em missões. Foi o povo que mais entendeu e manifestou missões no nosso século, neste tempo. No ano Domini, foi os moráveis, porque oração, eles oraram 24 horas por dia durante 100 anos. E sabe aqueles mais pobres, aqueles que não tinham condições de investir, sabe que eles chegaram a uma consciência por meio da oração, por meio da revelação do Espírito Santo, que o que mais importa não é adquirir bens, não é
aquisição de bens, o que mais importa é fazer a vontade do Pai. É um filho levar o amor do Pai a outro filho que não sabe que é filho. Aleluia. Glória a Deus. E eles entenderam isso. E aqueles que não tinham condições, eles vendiam a sua própria vida. Eles, 2 jovens de 20 anos, ficaram sabendo de uma ilha perto da Índia, cujo dono era um britânico agricultor. Eles ficaram sabendo que lá tinha 2.000 negros que foram tirados da África e ficaram ali. E provavelmente, se aquele jovem não fosse lá, aquelas 2.000 pessoas iam morrer sem saber nada de Cristo. E eles mandaram uma carta para esse dono dessa ilha: deixa-nos entrar aí. Ele falou: nenhuma religião entra aqui, nenhum clero entra aqui. A única condição de vocês entrar aqui é como escravo. E aqueles 2 jovens cheios de Deus, aqueles jovens tão alinhados com o Espírito Santo, eles mandaram, e o dono da disse: ainda tem uma coisa, vocês têm que vir pagar a passagem de vocês, que nem a passagem eu pago. E eles se venderam e pagaram a passagem e foram. 20 anos. E quando eles estão indo no navio, a família sem entender nada, as pessoas não entendem nada: vocês vão morrer lá, vocês nunca mais nós vamos ver vocês. E eles foram se afastando. E à medida que eles se afastaram, eles declararam que é o cântico, considerado o cântico dos morados, que o cordeiro que foi imolado seja honrado o sacrifício dele por meio das nossas vidas. Eles venderam-se a si mesmos por amor do Evangelho. Mas foi um povo que despertou essa consciência porque orava, querido. Foi um povo que orava. Ele chegou ao nível de entender o amor do Pai pelo perdido, pela qualquer etnia, por qualquer cor. Então a oração vai revelar que nós somos filhos. E somente a oração vai te levar ao propósito de Deus. Vai te ajudar a resplandecer a luz do Pai. Aleluia. Por gentileza, fique de pé, querido. Mais uma vez. Mais uma vez. Aleluia.